Boa tarde, meus amigos, boa tarde, meus irmãos. Vamos falar a respeito da fé. A ciência antiga e a ciência medieval e a ciência moderna, elas estão longe de descobrir o mistério da fé. A fé é o fundamento das coisas que se espera e não se vê. Hebreus capítulo 11, versículo 1 e 2, aonde está escrito: podemos identificar pelo menos 3 tipos de fé: a fé natural, a fé que nascemos com ela, porque quando nós nascemos, já todos nós temos uma inclinação para uma adoração, seja ela qual for, seja ela errada, seja ela certa, né? E tem aquela fé, poder da mente, gerado por nós mesmos, uma fé que muitos conseguem, conversando, dizer força, meu irmão, força na mente, força positiva, é outro tipo de fé. E a fé, doação de Deus, que é essa que é doada por Deus, essa que nós vamos falar um pouco nela. Todo ser humano já é inclinado a uma adoração, como eu acabei de falar, seja ela certa ou seja ela errada. E nós entendemos pela Bíblia 3 tipos de revelação, isso tudo pela fé. Primeiro, a revelação de Deus pela natureza. Veja o que está escrito no livro dos Salmos: os céus manifestam a sua glória e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E pelas escrituras, outra revelação também, que diz que nela está escrito a palavra de Deus, como está escrito lá em Mateus: examinais as escrituras, cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E tem também aquela fé, aquela revelação trazida por Jesus Cristo, que nós chamamos a palavra falada, trazida do céu. Como o próprio Jesus disse, por exemplo: eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade. E assim por diante. Jesus veio com a palavra viva trazida do céu. A fé que vence o mundo e nos conduz à vida eterna, podemos chamá-la de a fé doação. Essa não nascemos com ela, é doada por Deus. Veja o que diz a Bíblia no capítulo 2, versículo 10 de Efésios: pela graça sois salvos, mediante a fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das boas obras para que ninguém se glorie. É uma coisa incondicional, doada por o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no momento da nossa aceitação. No momento da nossa conversão é gerado esta fé, produzida pelo Espírito Santo de Deus. Está registrado lá, que diz, que o apóstolo Paulo falou, que o justo vive da fé, e é impossível sem fé agradar a Deus. Muitos dizem que é difícil crer na Bíblia, porque lhe falta exatamente a fé. Eu até concordo em parte, porém muito mais difícil é não crer. Veja sua biografia, ou seja, a biografia da Bíblia. A Bíblia foi escrita por 40 homens, levou aproximadamente de 1500 a 1600 anos para ser concluída. Seus escritores, na grande parte, não se conheciam, moravam em lugares diferentes, com culturas diferentes, profissões variadas. Uns eram fazendeiros, outros profetas, outros sacerdotes, outros estadistas, juízes, reis, outros pescadores, médicos, doutores. Todos eram porta-vozes de Deus, até mesmo sendo um simples cobrador de imposto, no caso de Mateus. E em nenhum outro escritor da Bíblia, e nenhum escrito da Bíblia, nós encontramos a mínima contradição. A história geral ainda nos mostra, para o nosso entendimento, que os homens viveram pela fé, razão esta que gerou o crescimento da obra da terra. Muitos homens de Deus, repito, muitos homens de Deus que viveram pela fé e contribuíram para o crescimento da obra de Deus.
A fé nos traz inúmeros benefícios, assim como a falta dela nos traz prejuízos. Por exemplo, a falta de fé nos causa falta de paz. Todos nós sabemos que não há dinheiro que possa pagar o preço da paz. A fé nos traz segurança, a fé nos traz confiança, nos traz esperança. Assim diz a Bíblia, pelo amor de Deus que está derramado em todos os corações. Afirma Paulo, ainda mais uma vez, que o justo vive da fé. Há exemplo de alguns homens na Bíblia que fracassaram na fé, claro, e não foi só um nem dois, foi vários, tais como sacerdote, teve sacerdote que fracassaram, reis como Manassés, que fracassou, Davi, que pela misericórdia de Deus, com o tempo, Deus recuperou, foi recuperado, e muitos outros, mas todos eles pagaram um preço alto, até mesmo eu poderia dizer, que nós não estamos dispostos a pagar esse tal preço. Então continuamos. Quando tudo é feito pela fé, os benefícios são incontáveis. Com a fé que se vence o mundo, é com a fé que se vence as concupiscências, nos traz confiança, segurança, conseguimos ver o invisível, entendemos a dimensão horizontal e vertical do amor de Deus. Sabe que a fé natural não exige nada. E a fé produzida pela mente também não exige nada. Te exige apenas uma força mental do que se pode ou é capaz de adquirir alguns benefícios provisórios, passageiros. Mas a fé doada por Deus, ou seja, a fé, doação, que é nos dada no momento da nossa aceitação, essa sim, ela nos exige algumas condições. Uma delas, a mudança de comportamento. Em João 3:3, quando Jesus, conversando com Nicodemo, diz que era necessário nascer outra vez para o reino de Deus, ninguém pode ver o reino de Deus sem um novo nascimento. Isso é fundamental para uma convenção de uma fé doada por Deus. Jesus operou milagres, muitos milagres, na vida de muitas pessoas, de muita gente, por terem crido nele. Por exemplo, foi assim com a filha de Jairo, quando curou a sua filha. Foi assim com o servo do centurião de Cafarnaum. Outro exemplo foi a cura do cego de Jericó, e entre muitas outras. Por isso que o apóstolo São João disse que se fosse escrever tudo aquilo que Jesus falou e tudo aquilo que Jesus fez, os livros do mundo inteiro não caberia todas as coisas que estavam. A fé nos revela todas as profecias bíblicas, através dos profetas, sobre o nascimento, sobre a vida, sobre a morte e ressurreição de Cristo. Nada aconteceu por acaso. Tudo foi programado por Deus. Em Gênesis capítulo 12, versículo 3, inicia-se o projeto arquitetado por Deus, que prometeu a Abraão 3 maravilhosas bênçãos. Primeiro, quando Deus falou para Abraão, tu serás uma bênção, logo após a sua chamada. Segundo, essa bênção foi individual, exclusivamente para Abraão, quando eu disse, tu serás uma bênção. Segundo, veio a bênção nacional, quando Deus disse para Abraão, farei de ti uma grande nação. Deus estava falando para Abraão que dele ia fazer uma grande nação, que seria Israel, que é Israel até hoje, muito venerado, venero muito Abraão, pelo seu vulto como pessoa e como homem de Deus, e como beneficiado por Deus, e através de Abraão, Deus fez essa enorme e conhecida nação, que é a nação de Israel. E Abraão creu, e isso foi lhe imputado como fé, como disse o apóstolo Paulo lá em Gálatas, tendo Deus prometido justificar Abraão pela fé, anunciou-lhe o evangelho, dizendo
Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Terceira bênção, né? Que foi Deus prometeu a Abraão, que foi a bênção universal. Deus disse a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão creu e isso foi lhe imputado como fé, como disse o apóstolo Paulo aos Gálatas. Tendo Deus prometido justificar Abraão pela fé, anunciou-lhe primeiro o evangelho dizendo: em ti serão benditas todas as famílias da terra e serão abençoados juntamente com o crente Abraão. Concluímos concluímos com o pensamento bom, lá que nós lemos em Hebreus, parece que é Hebreus, né? Hebreus 12, capítulo 1, versículo 2. Portanto, todos nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunho, livremos-nos de tudo ou deixamos tudo aquilo que nos atrapalha e o pecado que tão de perto nos rodeia, e nos envolvemos e corramos com paciência a corrida que nos traz propósito, olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé. Nós vamos parar por aqui. Depois, se vocês quiserem, a gente vai continuar. Pode assistir quando quiser o nosso podcast, né? Muito obrigado. Deus abençoe a todos.